Marisa quer iniciar com uma oração. Eu acho que se todo mundo rezar um pouquinho hoje, né? Tá bom? Hoje é Santa Maria Madalena, né? Santa Maria Madalena. Eu vou fazer uma oração a ela e então a gente começa o nosso estudo, a nossa tática, em nome do Pai, do Filho, Pai, do Filho, Espírito Santo. do Espírito Amém. Santo. Amém. Ó Deus, o vosso Filho confiou a Maria Madalena o primeiro anúncio da alegria pascal. Dai-nos, por suas preces e a seu exemplo, anunciar também que Cristo vive e contemplá-lo na glória do seu reino. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então eu peço a intercessão de Maria Madalena, a intercessão dessa santa tão importante na nossa fé, que foi a primeira que viu Jesus ressuscitado. Que nós possamos, assim como Maria Madalena, chegar bem perto de Jesus e que nós possamos sentir a presença dele, mesmo que não fisicamente, mas assim, de toda a força, de todo o amor e de toda a compaixão e misericórdia que Jesus Cristo sempre nos passa e nos traz em todas as nossas horas. Agora, mais do que nunca, com tantos doentes, com tantas pessoas precisando de oração, com tantas aflições e distrações no mundo, Santa Maria Madalena, rogai por nós junto a Jesus, com toda a sua fé, com todo o seu amor e grande companheira de Jesus, nesse grupo tão iluminado que foram os apóstolos, junto a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe. Então eu vou pedir para a gente rezar também uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como é que é o nome da madrinha de sua filha? Maura. Maura. Então, acho que a gente podia rezar uma Ave Maria também para Maura e para sua filha, que estão nesse momento de aflição, pedindo que a intercessão de Nossa Senhora particularmente coloque os teus anjos ao redor daquela casa, daquele apartamento, de onde eles estiverem, para que tudo concorra para o bem daqueles que amam a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E para ter a ajuda dos anjos, vamos rezar a Augusta Rainha. Augusta Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes para que, sobre vossa ordem e vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem como Deus? Ó Mãe de bondade e ternura, vós sereis sempre o nosso amor e nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os santos anjos e arcanjos para nos guiarem e nos protegerem. Santos anjos e arcanjos, guiai-nos, iluminai-nos, protegei-nos. Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. Bebe tu mesmo do teu amor. Amém. Bom, confiando em Deus, porque nós confiamos em Deus, certo? Sim. Tudo está sobre o domínio e sobre o cuidado de Deus. Nós vamos continuar o nosso estudo de hoje, né? Uhum.
onde na aula passada, no encontro passado, vocês viram algum parágrafo? Não, Não? não. Nós estamos para iniciar o artigo 7, o 7º mandamento, parágrafo 2401. 2401. Tá bom. Sétimo mandamento. Eu vou precisar pegar o meu óculos, eu esqueci. Se vocês puderem aguardar só um minutinho. Sem problema. A gente Sem sabe óculos. o que a gente sabe Sem o que óculos. isso significa. Só um minutinho, por favor. Ah, Vou vir para casa. Ô, Marta, que nem aquele caso do casal de velho, né? Que a mulher perguntou pro marido assim: Você tomou remédio? Era um remédio para tirar. Que remédio? Que remédio? eu vi um dia dessa piadinha de dois já de idade jogando no golfe. Aí um chegou, deu a tacada e falou assim: Nossa, com essa minha visão aqui eu não via para onde foi a bola. Aí o outro olhou para a cara dele e falou: Mas que bola? Ai, graças. Ai, meu Deus. Ih, mas não tem graça. Ó, essas são piadas santificadoras, né? Vamos lá, gente, vamos ler. Ô, Marisa, quer começar? Então, eu estou sem o livro, mas eu estou com o celular, tá? Eu não sei se vai ser um pouco diferente. Posso começar. Senão o Tá bom. Marte continua. Se tiver diferenças muito Tá. grandes, daí a gente relê, tá bom? Tá bom. Então eu vou começar o 2401. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente o bem do próximo e prejudicá-lo nos seus bens, seja como for. Prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrenos e do fruto do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito pelo destino universal dos bens e pelo direito à propriedade privada. A vida cristã esforça-se por ordenar, para Deus e para a caridade fraterna, os bens deste mundo. Amém. Então, o 7º mandamento, ele trata dos bens, né? E ele está relacionado ao mandamento de não roubarás, certo? Então, o 7º mandamento está relacionado a furtar bens, a tirar os bens que não são meus, né? Destinação universal, vamos lá. O destino universal e a propriedade privada dos bens. No princípio, Deus confiou a terra e os seus recursos à gestão comum da humanidade, para que dela cuidasse e dominasse pelo seu trabalho e gozasse dos seus frutos. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. No entanto, a terra foi repartida entre os homens para garantir a segurança da sua vida, exposta à penúria e ameaçada pela violência. A apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas e para ajudar cada qual a ocorrer às suas necessidades fundamentais e às necessidades daqueles que têm a seu cargo. Tal apropriação deve permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. Então, a propriedade é um direito que é ordenado por Deus, né? De determinada forma,
lá desde o Jardim do Éden, né, Deus colocou Adão e Eva como os cuidadores, né? E deu a eles autoridade sobre tudo e sobre todos que estavam ali, os animais. Tal. Então, existe uma autoridade que é dada por Deus, que está relacionada à posse daqueles elementos pelo tempo determinado pelo próprio Deus, né? E o próprio Deus dá essa propriedade, né? Dareis uma terra onde manará leite e mel, né? Ou seja, é uma terra que será dada por Deus. Então, é uma posse que ele permite e é legítima, né? O direito à propriedade privada adquirida ou recebida de maneira justa não anula a doação original da terra à humanidade no seu conjunto. O destino Então, ó, universal. isso está relacionado a uma coisa que é a posse e a propriedade, né? Então, na realidade, nada é nosso, né? Tudo é passageiro, mas a posse nos é dada, mas tudo pertence à humanidade toda, né? Na figura de Adão e Eva. O destino universal dos bens continua a ser primordial, embora a promoção do bem comum exija o respeito pela propriedade privada, do direito a ela e do respectivo exercício. Ok, que é a ordenação de Deus. Ó, lhe dei esta terra, a posse é sua, então você pode dizer que sou o proprietário dessa terra enquanto houver a minha existência, né? Quem usa desses bens não deve considerar as coisas exteriores, que legitimamente possui, só como próprias, mas também como comuns, no sentido de que possam beneficiar não só a si, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da providência de Deus, com a obrigação de o fazer frutificar e de comunicar os seus benefícios aos outros, a começar pelos seus próximos. Sim. Aqui está um pouquinho diferente. A providência do bem, de um bem, faz de seu detentor um administrador da providência para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração aos comuns, aos si e aos seus parentes, em primeiro lugar. É um pouquinho diferente. Aqui dá uma certa herança, né? Fala de uma certa... E o meu é um pouquinho mais diferente ainda. Vamos lá, Martin. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência, para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios dessa administração com outros, com seus parentes, em primeiro lugar. Isso. Então, na realidade, a posse, ela existe, mas ela não é só minha, né? Ela é dada para que haja um bem maior, que é a ordem de Deus, né? Cuida do jardim, não destrói ele todo, né? Não mata todos os animais, ou seja, não é fazer o que você quer, né? Existe uma ordem naquilo que tem que ser realizado para o bem comum, incluindo o bem da própria criação de Deus, né? Não, mas sempre tocando na responsabilidade que existe sobre o proprietário, sobre aquele que foi dada a ordem, né, de cuidar. E do benefício que aquilo deve tirar, não somente para a sua família, para os seus parentes, mas também para todas as pessoas ao redor, né? Por isso que a gente tem que cuidar dos barulhos dentro de casa e não atormentar os vizinhos também, né? Então, existe um bem comum que tem que ser analisado. Eu não posso fazer do meu espaço aquilo que eu quero, né? A minha liberdade, ela não é total e irrestrita,
naquilo que eu posso dispor dos meus bens, né? Mas é sim ordenada por Deus para o bem comum. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Fique à vontade, tá bom? Oswaldo, você enxerga aí, vamos falar do Brasil, porque a Sim. gente não sai do Brasil. Se a distância é grande e se ela está aumentando ou diminuindo. Porque aqui está dizendo um ícone, né? Está dizendo uma diretriz. E o que a gente vê na sociedade, a primeira pergunta, ela está distante? Tá, sim ou não? Segunda pergunta, ela está aumentando a distância ou diminuindo a distância? A sensação é de distanciamento Você está bem... dizendo do sétimo mandamento, você está dizendo? Da parte que nós estamos lendo? Do 2403. distanciamento do quê, Jair? Eu não fiquei Do muito. que está escrito aqui em relação ao que a gente está vivendo. Ah, sim. Ah, sim. Sim. É. Sim. A gente pode fazer um paralelo fácil. A gente sabe que todos os governos que se autoproclamam sociais, né, ou liberais, né, eles na verdade eles não respeitam esse preceito, ou respeitam, mas tentam minar o preceito da propriedade particular. E o sétimo mandamento, ele não é que ele até agora não é que ele fala assim é teu e pronto. Não, ele está falando assim, você respeita quem tem, ok? E os governos atuais liberais e não sei o que mais, eles falam não, é tudo de todo mundo, é tudo igual e não sei o que mais. Que o discurso parece muito bonito, mas a gente sabe que na prática, quando dizem isso, na verdade é tudo do Estado e você que se lasque, né? Sim. Mas É, não sei, né? alguns têm tudo, outros não têm nada, né? Aí Exato. fica nessa forma, né? E pensando nisso, nós estamos nos distanciando sim do sétimo mandamento, porque Sim, na hora em que você apoia esses movimentos, você começa a desrespeitar o sétimo mandamento. Na hora em que você vê e fala assim, ó, aqui é claro no final, olha, os benefícios dessa administração com outros, com seus parentes em primeiro lugar. O que diz aqui? Eu entendo que a propriedade, né, ela é compartilhada com a sua família, tá? Então, por exemplo, o direito à herança, esse tipo de coisa, começa a ser tocado aqui dentro. Aqui nesse último parágrafo, começa a botar o dedo em cima disso, bem de leve, sim, mas fala, o que é teu, continua com a sua família. Tá? sim, exatamente. E os governos sociais não pensam bem assim, né? Oswaldo, Exa- Marco, mais uma pergunta. Dá para encaixar nesse contexto positivo aquele empresário que dá emprego, que gera emprego? É. É o que ele fala aqui dentro. Você respeita a propriedade, é tua, mas você tem a responsabilidade de fazer ela frutificar por toda a sociedade que está por perto. Então, quando você Sim, tem uma empresa e gera empregos e trabalha de forma humana, seguindo o que está aqui dentro, é responsabilidade tua ajudar o pessoal que está por perto. É o que o Oswaldo acabou de falar. A gente detém a propriedade, mas isso não significa que você pode fazer tudo o que você quer. Queimar, exaurir, destruir, fazer tudo. Não é isso que Deus te deu. Deus te deu o poder de administrá-la e os frutos compartilhar. Tá? Repartido. Mas por tua vontade, você tem que fazer. Não sou eu que chego na sua propriedade e tomo de você. É você que dá. O sétimo mandamento fala: eu não tomo de você. Tá? Com sim. certeza, né? Existe uma linha de raciocínio. Existem aqueles que pregam a liberdade, né?
liberdade econômica, a liberdade de propriedade, então, mas dentro desse conjunto existe um que são os libertários, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Na- Então, eles querem o uso irrestrito da liberdade, né? São quase que anarquistas, né? Existe uma proximidade muito grande. E eles defendem que você, com a sua propriedade, você pode fazer o que quiser. Então, eu estou no meu bairro residencial, eu posso fazer uma festa na minha casa, porque a propriedade é minha, e eu posso fazer o que eu quiser. Então, isto é um erro e uma distorção do que está dito aqui, né? Esse tipo de raciocínio, ele não leva em consideração o bem do outro, né? O bem comum. É a mesma coisa que um proprietário, né? Que é aquele capitalismo selvagem, né? Que coloca a sua empresa, as suas coisas em primeiro lugar, em detrimento ao bem comum de todos os funcionários, né? Isso não significa que um funcionário ele não possa mandar embora e ser prejudicado. Por quê? Porque ele está gerando empregos com outros, mas assim, o problema é quando o bem comum ele é descartado. Não interessa, né? Não me interessa o direito dos outros. O que me interessa é só os meus direitos. Então, nesse aspecto, a desordem, né, a ordem dada por Deus, ela é clara. E aí existe uma desordem. E a gente tem que ficar muito atento para que nesses relacionamentos econômicos, né, a gente entenda o que é ordem e o que é desordem, né? Sempre no viés da palavra, com os olhos do que está escrito aqui, né? Aí eu acho que a gente pode ter discernimentos muito bons, né, em cima disso. Vamos continuar? Os bens de produção, materiais ou imateriais, como terras ou fábricas, competências ou artes, requerem os cuidados dos seus possuidores, para que a sua fecundidade aproveite ao maior número. Os detentores dos bens de uso e de consumo devem utilizá-los com moderação, reservando a melhor parte para o hóspede, o doente, o pobre. Aqui é interessante, né? Isso aqui já é uma indicação cristã, É né? o amor ao próximo. De amar ao próximo, né? De dar mais do que receber, né? De guardar as coisas boas da sua casa para as visitas, né? Para aqueles que chegam, né? A autoridade política tem o direito e o dever de regular, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito de propriedade. Aqui é uma legitimidade dada pelas pessoas. Então, as pessoas dão a essas. Porém, existe uma distância muito grande desta autoridade política legítima para que nós vemos hoje, né? Né? As autoridades hoje elas tiram o direito à propriedade para uso pessoal. É diferente daquela desapropriação de um terreno ou de uma casa para construir algo para um bem comunitário, né? Ou para uma estrada, uma avenida, um hospital, sei lá o que for, né? Aqui trata-se deste caso, né? Mas não trata de uma despropriação da pessoa para um benefício de um determinado grupo, né? Que é o que nós vemos normalmente acontecer nas políticas autoritárias dos governos. Autoritárias, não com autoridades. Martin, você quer ler? O respeito à vida. Martim, o respeito às pessoas e aos seus bens. Em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude da temperança,
para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude da justiça para preservar o direito do próximo e lhe dar o que lhe é devido, da solidariedade, segundo a regra áurea e segundo a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com a sua pobreza. Boa. Aqui são elementos que sem a ação do Espírito Santo é impossível, né? Yeah. Porque nós estamos falando de virtudes, né? Nós não estamos falando de coisas que são naturais do homem com a sua concupiscência, né? Nós estamos falando da graça de Deus, de uma ação da graça de Deus, né? O respeito à dignidade humana exige. Então, existem exigências, né? Que depende da graça de Deus, a gente está dizendo isso, né? Nessa ação da propriedade, nessa ação da posse, né? Eu preciso da graça de Deus para me controlar e não comprar todos os sapatos que eu quero no shopping, né? Eu preciso da graça de Deus para controlar essa minha concupiscência, né? essa minha compulsão, né? de adquirir as coisas materiais, né? Mas o descontrole disso também não é motivo para que eu roube a pessoa que está descontrolada, né? Está falando apenas da pessoa em si. O respeito aos bens do outro. O sétimo mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido, ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens. É o caso da necessidade urgente e evidente em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens dos outros. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem do outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrária ao sétimo mandamento. Assim, também, reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salários injustos, elevar os preços especulando sobre a ignorância ou a miséria alheia. Até aqui, ó. Esses dois parágrafos têm muita coisa para a gente, né, para a gente refletir, né? Eu achei interessante no primeiro parágrafo. Aqui na empresa a gente faz uma sequência de cursos e treinamentos para reação de catástrofe e não sei o que mais. E o estado de Nova York, ele coloca como mandatório fazer isso para o pessoal que está nas empresas, alguns cursos específicos, né? E tinha um que eu fiz há umas 3, 4 semanas atrás, que fala como nos organizarmos em caso de calamidades. Seja nos organizar em caso de calamidade. Como isso funciona aqui? Então, como é que a gente se prepara, como é que os grupos de socorro são abertos e tal coisa. E um pedaço lá dentro, eles se organizam em alguns pilares, e tem o pilar financeiro, de 4 pilares que tem, né? O que toca, o que planeja, o financeiro, e tem mais um que eu não me lembro agora, vergonha. Mas o financeiro eu achei interessante que o governo americano, o governo dos Estados Unidos, o governo de Nova York fala, o financeiro cuida de se apropriar dos bens alheios, registrando, é obrigação registrar para o ressarcimento assim que possível para a restituição dos bens, né? Então, em caso de emergência, aqui é como uma lei, é um plano de ação emergencial. Você precisa, você vai no supermercado, você pode pegar os produtos, você tem o como relacionar isso, já fechar, deixar o seu vale lá dentro, porque após isso você faz o ressarcimento. Tá? É assim que eles funcionam. Interessante. Interessante, né?
Interessante. E em casos de Caso. necessidade urgente, né? Isso não pode ser extrapolado para o dia a dia, né? Calamidade, gente. Igual aqui no Brasil está, mas ele roubou o celular porque ele não tem nada, ele sempre teve vontade e queria. É a opressão do meio ambiente, é a opressão da sociedade. $100. E essa interpretação, ela não está sendo falada aqui, né? Eu não posso me apropriar do bem do outro, né, por um consentimento presumido socialmente aceito, né? Não é isso. É no caso exatamente que você falou, o Mate, é o caso de uma urgência, é o caso de uma emergência, né? A Está passando calamidade. calamidade, está passando necessidade, vai morrer, está com frio, está com fome, né? Então, é diferente do rapaz, né, que rouba a galinha, está pesando 40 quilos, rouba a galinha com a família, e o do outro que rouba o celular, que rouba alguma outra coisa, mesmo que seja supérflua, né? Mesmo que seja algo que não seja importante. Mas existe uma diferença de imputabilidade que é total. No primeiro caso, não houve um roubo estabelecido, conforme esse parágrafo, né? Porque era uma necessidade de sobrevivência, né? A pessoa estava precisando sobreviver, né? Não ao outro, ele estava apenas desejando, querendo, né? Achou-se no direito de. Existe uma diferença grande, né, entre as situações. E no terceiro, e no segundo, e no outro parágrafo, né, aqui fala, né, de alguns roubos que a gente não identifica muitas vezes como roubo, né? Então, por exemplo, reter deliberadamente os bens emprestados, né? Hã? Eu já emprestei livro que eu esqueci de devolver. Né? Então, Vestido isso não me devolveu. eu estou tirando algo que não me foi. Ah, mas foi emprestado. Sim, foi emprestado por um tempo determinado. Né? Emprestados ou objetos perdidos. Né? Aquele negócio de eu encontrar a carteira, né? No chão e falar, não é de ninguém, né? O dinheiro estava lá, não era de ninguém e tal. Então, aquilo não é meu, não me pertence, né? Algumas sociedades têm isso bem estabelecidos. Pelo meu conhecimento, eu sei que, por exemplo, se você pede alguma coisa no Japão, por exemplo, você vai voltar depois e aquilo vai estar naquele lugar, né? E se não estiver naquele lugar, alguém levou para algum lugar. Aí nos Estados Unidos deve ser bem melhor que aqui no Brasil, não é isso? Se você pede. Mas quando nós estivemos aqui nós mudamos para cá, um dos nossos passeios foi num dia de neve e foi numa loja, que as meninas estavam doidas para ir de noite, lembra, mãe? Que eu desci, tudo bem. Quando a gente estava voltando para o carro, eu achei no meu pé, na porta do carro, uma nota de $20. Eu olhei, estava dobradinha. Isso parece dinheiro. Peguei. Falei, oba, primeiro dia aqui nos Estados Unidos, já achei dólar, oba. Lá. Esse aqui falou tanto na minha cabeça, não pega, o povo vai voltar, quem perdeu vai voltar. Falei, se eu não pegar, outro vai pegar. A mentalidade brasileira aqui, tá? Tá vendo? Tá vendo? Exatamente. Eu falei, mas se eu não pegar, aí ele falou tanto na minha cabeça que eu falei assim, gente, quem perdeu? Depois eu descobri isso, né? Trabalhei em loja, quem perdeu mesmo. A pessoa pega e põe lá no caixa. Mas eu perdi na rua, eu não vou entrar na loja, pensei. Eu sei que eu fiquei com peso na consciência tão grande, que eu fiz? Dei lá na esmola da igreja. Eu passei o dinheiro. Mas aqui é assim, Se você acha alguma coisa Depende. A gente tem que tomar cuidado porque a visão é de que aqui é extremamente civilizado e não é. Não. Tá? Mas a gente, na teoria, assim, você achou alguma coisa,
você pode proteger de intempéries, botar num lugar mais visível e tal coisa, mas você não leva. Você leva se for para algum lugar onde as pessoas sabem que lá vão encontrar, que nem o achados perdidos, estação de metrô, esse tipo de coisa. Não é teu, não põe a mão. É tão grande Sim. isso aqui dentro que você tem um terreno sem cerca na frente, você vê uma florzinha lá no meio do jardim de mata e tal coisa, você não entra no jardim para pegar a Verdade, florzinha, porque a florzinha não é sua. E dependendo do estado, verdade. se você entrar lá dentro, é capaz de você levar um tiro, tá? Então você. Nem. Dependendo do estado, você leva. Texas, você leva uma bala. Aqui não, aqui em Nova York é quase Califórnia. Aqui tudo pode. Esse lugar aqui é ermo demais, credo. É estadinho danado esse aqui. Não aqui onde a gente mora, né? Porque lá pro Não, é todo. Aqui no Brasil, se alguém pede alguma coisa, já não é mais proprietário, né? É. Até um juiz do Supremo Tribunal já decretou isso como lei. Perdeu, mano, né? É, perdeu. Perdeu, né? Você já não é. Então, mas não é a mentalidade cristã é aquela que o Martin falou para você, Roseli. Não pegue esse dinheiro que não é seu, né? Exato, mas assim, eu acho foi tão assim, incrível a coincidência que assim, a loja estava quase fechando. Falei, que é isso que alguém vai voltar? Mas eu não peguei na maldade, eu peguei. Eu sei disso, eu sei disso. Lá, Mas não gastei, ficou lá rodando aquele dinheiro. Não vou gastar, que é pecado. E agora? Vou pra igreja e pronto, acabou. lá, na verdade, o que Deus estava fazendo era fazendo aquela primeira prova de vestibular para ver como é que ia ser a caminhada. Então, hoje, quando a gente fica tropicando e levando, ele está baseado naqueles $20 de lá. Ele falou, não, tem Ai, meu Deus. Não tem nada a ver. Eu acho que Não, para. Não, aquilo já foi perdoado. tem as minhas mudinhas de planta, que se eu ficar colocando, plantando, vai pegar todas, porque eu já sei que pega. Aí, tô vendendo algumas. Aí fica lá o dinheirinho, aí ele fala para mim assim, tem dinheiro? Eu falo, depende para quê? Para a igreja. Tá bom, vai. Com raiva. Ela só não fala que depois eu vou lá no banco, pego o dinheiro do Aí Brasil. ela pega de novo e dá de novo dinheiro. Só que na outra semana de novo. Você tem viu? dinheiro. Você vê aqui dentro o valor das coisas. Você viu que nós falamos agora mesmo aí atrás, né? Você está vendo o valor da propriedade, né? Não vou comentar mais, não. Vamos continuar aqui. Bom, Ai. defraudar no comércio. Defraudar no comércio. O que é defraudar? É vender e não entregar, né? Alguma coisa assim, não é isso? Ou compra e não paga, né? Sim. Ou vende e não entrega, ou compra e não paga, não é isso? Pagar salários injustos, né? Aqui é algo que é muito complicado, né? Porque o valor do que é justo, principalmente com a disparidade social que nós temos, né? Ela é muito complexa, né? Então, o que é justo para a gente, para o outro pode ser um escândalo, né? Tanto de muito como pouco, né? Se o que eu ganho para fazer um trabalho, se o que eu ganho para fazer um trabalho para mim é suficiente, para o outro, abaixo do nível social, vai ser algo assim que ele vai sustentar a família dele inteira por meses, né? E o que está acima, ele vai olhar para mim e falar: esse cara trabalha por preço de banana, porque eu não, né? Eu trabalho com um custo muito maior. Então, essa justiça ela está relacionada à dignidade de a pessoa ter o necessário para a sua vida, né, digna, com a família, com o lazer, com saúde, com tudo que está relacionado às necessidades básicas e humanas dela, né? Porque nós não somos que nem uma vaca, né? Que você dá água e o capinzinho,
está bom para tudo já, né? Nós não somos assim, nós temos expectativas, né? Nós queremos viajar, nós queremos conhecer lugares. Então, as necessidades básicas, elas diferem de cada pessoa, né? O problema são aqueles que vivem uma vida miserável, né? Abaixo do nível da miséria, né? Onde não conseguem nem mesmo se sustentar alimentarmente, né? Elas têm uma insegurança alimentar. Aí a coisa é muito complicada. Não só ela, como a família dela, né? Então, tem só um funcionário, a mulher fica em casa, tem 4 filhos, e aí? O que a gente acerta com ele? Dá para sustentar essa família alimentarmente, com alimentação, com roupa, né? Então, aqui no Brasil, isso é crítico, mas eu acho que é um problema mundial, né? Não é só aqui no nosso país, né? Oswaldo, entrando um pouco no RH, pouco que eu conheço, os empresários, eles se limitam à lei. Existe uma lei mínima, então ele seguindo a lei, para ele está bom. Por exemplo, o motorista tal, classe B, o mínimo, a faixa salarial mínima, a base mínima é tanto. Se ele quiser pagar mais, paga. Então, ele se sente, isso de forma genérica, que estando dentro dessa lei, se a lei é boa, se é ruim, é outra nada. Para ele tá bom. Eu estou dentro da lei, entendeu? Aqui quando a experiência de países mais prósperos, mais ricos, países com economia mais consolidada do que o Brasil, ou até em lugares no Brasil onde você tem carência de algum tipo de mão de obra, a lei da oferta e a procura equivale, né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, você consegue pagar, se você traduzir o preço, num valor muito maior do que se paga no Brasil, e não acha empregado para estar lá dentro. Por quê? Porque falta mão de obra especializada lá. O que acontece no Brasil, quando. É lógico, nós já estamos desviando o veio, né? Mas o que acontece no Brasil é justamente por nós, pelo país não aplicar ou investir no aculturamento, na educação das pessoas, os empregos básicos se tornam sobrelotados, né? Superlotação, porque é o que as pessoas conseguem fazer com o conhecimento que tem, com aquele conhecimento que é mão na massa e aprende, é o pedreiro, Sim, servente de obra, o motorista que tira uma carta e fala, isso é minha profissão, e aí dentro vai, né? Mas no Brasil mesmo, quando você começa a olhar algumas profissões mais, vamos dizer assim, mais difíceis de se encontrar, médicos e alguma coisa desse tipo, o salário, se você compara com um servente de obra, o que o médico ganha por hora é o que o servente de obra ganha por mês, né? Então no você fala, mês, exato. e aí você vê de novo a disparidade aí dentro, tá? Exato. Nos países ricos, eles sabem que a coisa é o contrário, porque as pessoas estudam e ninguém quer fazer o serviço de terceira, terceira qualidade. Aí o que acontece? O lixeiro ganha um absurdo, ganha mais do que dizer um absurdo quando comparado com outros. Eu vi aqui dentro um dia desses uma crítica, né? Quando é um professor muito básico, não é nada de excepcional, o professor ganhava $3.600 por período e um lixeiro ganhava 3.800, tá? E aí você Entendi. fala, mas como é que um lixeiro pode ganhar mais que um professor? E a explicação é simples. O que você prefere num ambiente normal, né? O que você prefere? Sim. Ficar na frente de uma lousa, no ar-condicionado ensinando ou correndo com um saco de lixo nas costas? Aqui nem isso, né? Sim. Mas Aqui. não é isso aí. Sim. Tá? Continuar? Vamos. Vamos lá, vamos continuar. São ainda moralmente ilícitos a especulação pela qual se faz variar artificialmente a avaliação dos bens, visando levar vantagem em detrimento do outro, a corrupção,
pela qual se compra o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito. A apropriação e o uso privado dos bens sociais de uma empresa. Os trabalhos mal feitos, a fraude fiscal, a falsificação de cheques e de faturas, os gastos excessivos, os desperdícios, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei moral e exige a reparação. Interessante. Olha só, então, então não só o patrão que não paga o salário adequado, ou não recolhe os impostos, ou não isso, mas como funcionário, o mau funcionário que prejudica a empresa também está intrínseco aqui neste ponto aqui, né? Aquele pessoal de compras, né, nas empresas, que é a área mais delicada que tem, né? Porque está sempre sujeito, né, a uns benefícios a mais ou a menos, né? Então, toda essa relação, né, que está relacionado ao comércio, de levar vantagem em tudo, certo? Igual o Gerson já dizia, né? E esse ato de levar vantagem, né, ele já poderia se enquadrar nesse parágrafo aqui, juntamente com os estelionatos que aqui estão indicados, né, as fraudes dentro das empresas e os roubos, tudo mais. Ou seja, a moral cristã, né, o Espírito Santo exige atos de santidade nossos, né? Nas nossas ações, nas nossas reflexões, inclusive profissionais dentro das empresas, né? As nossas ações, né? E isso é muito complexo, porque às vezes as diretrizes das empresas elas não são necessariamente tão corretas como deveriam ser, né? E às vezes quem está em determinados cargos, né, de liderança, ele também está subordinado a tomar ações, né, que nem sempre são lícitas. Porém, nesse caso, ele vai estar sujeito a uma autoridade, né, que é aquela história que nós lemos lá atrás, da autoridade, né? Quando alguém te manda fazer algo e você tem que fazer. Vai da consciência de cada um para seguir ou não esses parâmetros de honestidade, né? De não roubar aquilo que não lhe é caro, mesmo que seja roubar para a empresa, né? Eu estou roubando não para mim, eu estou roubando para a empresa, estou tirando algo para a empresa. Então, aqui nós poderíamos dizer que o lucro exorbitante ele sempre vai estar inserido em roubo, né? É difícil de você colocar o que é um lucro exorbitante ou não. Que é aquela coisa, quando você está pagando e você é o que está suando, você olha e fala assim, mas, né? Tá caro demais! Mas a gente deve levar em consideração o investimento, o suor da família em fazer aquilo e tudo mais, né? Na verdade, eu acho que não cabe muito a gente a julgar esse tipo de coisa. A gente, se você não concorda com o preço, você não compra. Meu princípio é bem esse, né? Uma coisa que me regala os olhos é a gente olhar dentro de um sítio, né? Coisas do tipo, como está escrito aqui, a fraude fiscal, falsificação de cheques e de faturas, né? Desse tipo de coisa ser necessário de ser escrito. Isso me chama a atenção, porque isso mostra para a gente o quão grande o degrau do que é a moral, o que o pessoal sabe o que é moral ou não, tem em seu conhecimento básico, na sua vida pessoal. Esse é o tipo da coisa, da verdade, que você
teoricamente não precisaria escrever, que é tão óbvio, mas é necessário escrever. E aí cai em cima do que você disse das empresas. Muitas vezes as empresas não têm as regras todas definidas e muita gente parte do pressuposto que para fazer a empresa ter lucro ou fazer, pode fazer qualquer coisa, que tudo é válido. E não é. Então, quando, por exemplo, se alguma empresa, eu já passei por situação parecida, mas a minha reação, e falo assim, graças, não fui pressionado para ir para esse lado, mas a minha reação é bem clara. Se alguém me força a ir para o lado que eu julgo não moral, eu falo abertamente e com testemunho. Isso aí, não. Isso está errado. Tá? Eu já vi empresa, aconteceu comigo, de tentar prejudicar funcionário por causa de decisões. Eu falei, aí não. O cara está certo. Nós estamos errados. Sim, sim, sim. Jair? Eu queria só falar de uma fotografia da atualidade aí. Se está certo, está errado, tem alguém falando aí, a disparidade de preço. O mesmo produto tem uma diferença absurda de preço num local, no outro local, virando a esquina, na outra cidade. Todo mundo está querendo tirar uma casquinha. Isso mostra que há, no verbo existir, existe realmente coisas inexplicáveis, certo? Sim. O mesmo produto tem uma disparidade maluca de preço, alguma coisa está errada. Vamos citar dois casos aqui que me veio à cabeça de imediato. Vamos citar o caso do papel higiênico e dos respiradores durante a pandemia do Covid. Papel higiênico sumiu, até hoje eu não entendi. Eu acho que o pessoal que pegava Covid, o cérebro saía por outro lugar. Vai para o ar, calma. E o outro é os respiradores, que muita gente Ninguém falou mais nada, hein? fez a falcatrua danada, que você olha assim, você viu os preços das empresas tentando fornecer e você via o Estado, alguns do Estado entrando no meio e tentando aproveitar da pandemia, da encrenca, da fragilidade das pessoas para tentar impor, e é daquele tipo de coisa. Não, quem paga é o Estado. Não é o Estado que paga. Para pagar o Estado, quem paga é a população. Não tem a arvorinha de dinheiro lá atrás. E quando a gente vê um negócio desse, isso me embrulha o estômago, porque é mexer com a maior das fragilidades do ser humano. Ele estava no limite de morrer, ou no pânico, e aí aceita tudo, e aí vem um Vivaldino no meio tentando ganhar dinheiro. Isso é imoral do pior. Sim. O Mário, só revivendo aqui um passado nosso de Limeira, teve um processo enorme, grande, bem grande. Estavam faltando alimento das creches. Mas dentro da política é muito grave isso que você disse. Eles têm a sensação que aquele dinheiro veio de graça. Então, é um dinheiro que está lá, né? É um dinheiro que tá lá, então não é pecado, não é roubo, porque não é de ninguém, né? Essa visão do que é público no Brasil é muito grave, né? Ela é muito ruim, porque o custo daquele dinheiro é o sangue do povo, né? É a vida do povo, né? É o sofrimento das pessoas mais simples, né? Mas isso tudo está relacionado aí ao roubo sempre, né? A sempre tirar o proveito desse dinheiro. E ninguém quer largar a fonte desses cofres que estão abertos. Então, a gente pode dizer que o problema maior no Brasil é o crime organizado, né, que está no poder, né? Esses criminosos que roubam
eles são os piores, os maiores genocidas, né, do nosso país, querem matar a população. Então, esse crime, quando se trata da parte pública, ele é muito mais grave, né? Vamos continuar, gente? As promessas devem ser mantidas e os contratos rigorosamente observados, na medida em que um compromisso assumido for moralmente justo. Uma parte notável da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre pessoas físicas ou morais. É o Bom, caso pessoas físicas ou morais, aqui estranho, né? De novo. Tá, é isso aí mesmo. Uma parte notável morais. da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre pessoas físicas ou morais. Ou morais, é. É diferente. E o caso dos contratos comerciais de venda ou compra, os contratos de locação ou de trabalho. Todo contrato deve ser feito e executado de boa fé. Os contratos estão sujeitos à justiça comutativa, que regula as trocas entre as pessoas e entre as instituições no pleno respeito a seus direitos. A justiça comutativa obriga estritamente, exige a salvaguarda dos direitos de propriedade, o pagamento das dívidas e o cumprimento das obrigações livremente contraídas. Sem a justiça comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível. Distingue-se a justiça... Essa comutativa... não, vamos ouvir a explicação aqui. Distingue-se a justiça comutativa da justiça legal, que se refere àquilo que o cidadão deve equitativamente à comunidade, e da justiça distributiva, que regula o que a comunidade deve aos cidadãos, proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. Aqui tem os conceitos que a gente precisa ver com mais calma, né? Então, ó, distingue-se a justiça comutativa da justiça legal. Então, aqui está falando de duas justiças, né? Justiça comutativa e a justiça legal, que se refere que o cidadão deve equitativamente à comunidade. Equitativamente... Qualitariamente, né? Valor proporcional. O equitativo, a diferença do equilativo para o igualitário, né? Então, algo que é igual, e igual é a mesma porção para todos, né? O equitativamente é proporcional às necessidades de cada um, né? É proporcional às necessidades. Então, o que deve é equitativamente à comunidade, né? Então, proporcional a cada um, e da justiça distributiva, que regula o que a comunidade deve aos cidadãos proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. A segunda porção é mais ou menos clara para mim. Aqui diz que, vamos dizer assim, a justiça distributiva, né, e que fala da comunidade para com o cidadão, vamos dizer assim, o retorno dos impostos, do que é arrecadado, né, ele vai para as pessoas de forma proporcional às suas necessidades. Ou seja, não é o que você deu, você recebe de volta. Não. O todo é dividido de forma a tentar melhorar as condições das pessoas que mais necessitam. E essa justiça é verdadeira, é isso que eu entendo aqui. Mas a primeira parte, o conceito, para mim, está fora do meu vocabulário. Porque está relacionado aos contratos, né, que estão sujeitos a uma justiça comutativa. E aqui embaixo diz que a justiça comutativa
ela se refere àquilo que o cidadão deve equitativamente à comunidade. Tá muito complicado isso, não? Marisa, você consegue nos ajudar? Eu não, também achei complicado isso. Talvez o que ele queira dizer aqui dentro é que a gente pode ser. Vamos falar de novo o exemplo do imposto. Você pode ser cobrado no imposto diferente das pessoas conforme a sua capacidade. E o Sim. retorno vem, tá? Também diferente, não proporcional ao que você pagou, mas sim proporcional às necessidades da pessoa. Eu entendo isso aqui dentro. Quer dizer, você paga um valor e recebe outro. Você paga na proporção de que você pode pagar, olhando pela sociedade como um todo, e você recebe conforme a sua necessidade. Sim, sim, sim. Eu acho que sim. Então, necessariamente, quem recebe, quem precisa mais, recebe mais, né? E quem tem Né? mais, paga mais. Quer dizer, quem Que pode pagar que é o equitativamente, né? Então, eu não pago igualitariamente, né? Eu pago equitativamente. Quem tem mais, paga mais. Eu acredito nisso. Com relação aos contratos, que eu não entendi essa equitativamente. Meu Deus, eu consegui aqui. Mas vamos seguir, porque isso daqui é mais contabilidade e É jurídico. verdade. Aqui na frente tem uns exemplos bem legais aqui do Evangelho também, de Jesus com Zaqueu. Quer ver? Ó, logo em seguida. Vamos lá. Marisa, continua para a gente, então. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem roubado ao seu proprietário. Certo. Jesus louvou Zaqueu pelo seu compromisso. Se causei qualquer prejuízo a alguém, restituí-lei 4 vezes mais. Sim. Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apoderaram de um bem alheio, estão obrigados a restituí-lo, ou a dar o equivalente em natureza ou espécie, se a coisa desapareceu, assim como os frutos e vantagens que o seu dono teria legitimamente auferido. Estão igualmente obrigados a restituir na proporção da sua responsabilidade e do seu proveito todos aqueles que, de qualquer modo, participaram no roubo ou dele se aproveitaram com conhecimento de causa. Por exemplo, aqueles que o ordenaram, o ajudaram ou o ocultaram. Esse exemplo de Zaqueu é bem Ficou muito fácil de entender, né? Ficou claro. E aí dá para entender aquele parágrafo 2411 lá, ó, que o contrato são sujeitos à justiça comutativa, ou seja, caso algum contrato seja rompido, tem que ter a compensação da multa, dos juros, né? Tem que ter algum ressarcimento que não é somente o valor daquilo que foi estabelecido, né? Mas existe a possibilidade de que, caso a pessoa roube ou furte ou não cumpra, né, haja a utilização dessa justiça comutativa, que está relacionado ao eu ressarcir mais daquilo do que eu tinha subtraído ou tinha contratado. Tá vendo? A Rosélia acabou de citar um exemplo aqui. Ela foi na igreja e roubou uma muda de planta lá dentro. Hoje ela está ressarcindo, devolvendo o dinheiro que ela está vendendo as multas. Ela não tem que resmungar nada. Ela está simplesmente seguindo o que está escrito aqui dentro. É apenas uma justiça comutativa, né? Exato. Na verdade, eu tentei ajudar, porque estava assim uma folhona. Não vem com essa história, não. Eu vendo isso aqui dentro, eu estou pensando... Vou ter que confessar aí, meu Deus. Eu estou pensando... talvez valesse mandar esse parágrafo aqui, o 2412,
para alguns supremos federais, aí, alguns supremos, né, em alguns países assim da África, ou sei lá, da Oceania, eles precisam ler isso aqui um pouco, né? É. Porque tem alguns Oswaldo, dirigentes de lá que fizeram umas coisas dessas e não devolveram, e além disso, ainda hoje estão tomando de volta, né? Oswaldo, pelo que eu entendi, lógico, tão fácil, mas veja bem, se eu pensei certo. Fala. Quando Zaqueu fala, aqui Lucas 19:8, se Isso. causei qualquer prejuízo a alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. Então ali, naquele tempo de Jesus, né? Mas trazendo para os dias de hoje, quer dizer, a pessoa que tirou conscientemente, estava ali cobrando uma coisa que não era justa, era uma coisa assim, muito acima do valor, né, do que ele estava vendendo e tudo. Aí, uma hora na vida dele, não sei, ele cai em si e fala: puxa, eu errei, eu não fiz certo, eu vou lá reparar, restituir isso. Quer dizer, Zaqueu falando isso com Jesus, Jesus estava perdoando Zaqueu, Zaqueu estava pedindo perdão a Jesus por esse pecado, e ele ressarcindo, Jesus o estava automaticamente perdoando, ele estava recebendo esse perdão. Eu creio que sim, né? Porque olha aqui, né? Se defraudei, esse mesmo capítulo, Jesus, depois dessas palavras, disse, né? Hoje a salvação entrou na sua casa, não é isso? Acho Não que é é isso? mesmo. Logo em seguida, Jesus disse, né? Que Porque então havia ele uma festa, não é isso? aquele erro. Quer dizer, Exatamente. esse 7º mandamento, e nesse parágrafo, vem nos trazer assim: se você errou, vai lá e repara. Se você errou, vai lá e corrige o que você fez. Exatamente. Aí vem através da reconciliação, da confissão, do sacramento da confissão, de você pedir perdão, né? E falar: eu também vou pedir perdão junto a Jesus, mas eu vou lá reparar a coisa errada que eu fiz. Exatamente. Eu vou ver o que não estava certo. E uma coisa Exatamente. importante, o reparar não significa eu tomei um, eu devolvo um. Não. Se eu Isso. tomei um, tudo aquilo que o proprietário do um deixou de conseguir fazer porque eu me apropriei, eu deveria estar pagando. Por isso que Zaqueu paga 4 vezes mais. Aí é difícil, hein? Isso. Nossa, aí é difícil, hein? Isso mesmo, né? Então, você roubou, né? Você roubou, lembra ou se apropriou, lembra que o tamanho do problema que você fez é muito maior do que aquele valor que você levou. Você prejudicou a pessoa que poderia ter feito quanta coisa mais. Né? Sim. É isso aí? Sim. Exatamente. Em cima desse 12... Ô, Jair, pode falar. A sensação que dá, quando a gente já leu essa passagem de Zaqueu N vezes, né? Mas a sensação que dá é que quando Jesus entra na casa de Zaqueu e entra na vida de Zaqueu, esse esplendor do Espírito Santo que revela para ele o quanto ele deve pagar, eu acho que aqui está o ponto crucial do entendimento cristão. Quando o Espírito Santo entra na vida de Zaqueu e faz ele tomar consciência, já somou tudo os prejuízos, lucro cessante, etc, etc e tal. Então, deu 4, 4 vezes o que eu vou devolver. Mas isso por uma obra do Espírito Santo, né? Sim. Uma obra do Espírito Santo. Exatamente. Então, esse é a beleza dessa passagem bíblica que eu vejo também na rapidez, né? O Jesus não precisou ficar insistindo muito com Zaqueu. Nem falou nada, né? O Zaqueu foi rápido. Já. Só entrou na vida dele, né? Zaqueu, hoje vou almoçar com você. Né? Zaqueu, hoje vou almoçar com você. Já transformou a vida do Zaqueu. E o fato de ir e estar na casa dele, né? E ele dizer isso, é exatamente isso, né, que você disse. Na hora que o Espírito Santo entrou nele e ele falou, vou restituir,
a salvação já entrou na sua casa, né? Já entrou dentro de você, né? Então, ali estava tudo, né? Estava o reconhecimento, né? Eu ouvi um áudio hoje, né? Que dizia assim, né? Da misericórdia de Deus, né? E esse áudio dizia assim que a misericórdia de Deus, ela não existe sem a justiça, né? A misericórdia de Deus, ela age de uma maneira justa. E para que ela aconteça, para que a misericórdia aconteça, é necessário que haja o arrependimento, né? Então, o arrependimento é eu entrei na sua casa, né? A misericórdia de Deus foi quando entrou na casa de Zaqueu, né? E a misericórdia, ela vem com esse sentimento da justiça comutativa. Eu preciso retribuir todo o mal que eu fiz, porque eu fiz muito mal, né? Eu preciso pagar mais, né? Eu preciso pagar mais. Não chegou. Vamos continuar? Você quer Jogos de ler, azar. Jair? Não, O Jair quer ler? posso ler. Seria o 2413, certo? Uhum. Isso. Número 13. Jogos de azar. 13. Azar. 13. Os jogos de azar, jogo de cartas e etc., ou as apostas em si, não são contrários à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades e a dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em uma dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano infligido seja tão pequeno que aquele que o sofre não possa razoavelmente considerá-lo significativo. Até aqui. Então, é pecado jogar cartas? Buraco? Pôquer? Posso jogar pôquer? Pode. Hã? Posso, né? Posso jogar xadrez, eu posso jogar até roleta, se eu quiser, né? Bingo, posso jogar bingo? Posso jogar bingo. Pode ser roleta russa, né? Só não pode ser roleta russa, né? O problema está em quando essa concupiscência, o vício, ele entra, né? Eu perco o meu autocontrole, daí eu entro na compulsividade, né? Aí eu vou vender a comida dos meus filhos para jogar, né? Eu vou tirar a comida da minha casa para jogar. Eu vou roubar para fazer a aposta, porque depois eu devolvo 4 vezes mais, mas não ganho, eu perco. Então, o problema dos jogos de azar, ele está no lucro, né? O problema dos jogos de azar, ele está no lucro, não na diversão, né? Na troca de raciocínio. Eu fiz o conjunto de cartas, ou então, eu chutei certo o negócio lá. Não está na intelectualidade, né? O problema dos jogos de azar está no lucro. Então, o problema é que se você joga pôquer em casa, né, mas é só $1, né, $2 e tal, tudo começa com $1, né? Mas à medida que o lucro pode vir surgindo, né? Nossa, ganhei $20 hoje, vamos aumentar? E aí a coisa vai, né? Direto para mim, $20. O alcoólatra, ele começa no primeiro gole, né? Não é na garrafa inteira, né? Aí já foi comigo. Falou primeiro os $20 foi com você, depois da garrafa do vinho foi comigo, né? A carapuça perdeu nós, mas... Mas a base está sempre no autocontrole, né? Na hora que eu perco o controle, eu não consigo me controlar, e aí eu tenho que me apartar daquilo. Porque... mas quando eu fico longe sempre, porque eu perdi o controle. Eu achei interessante a sua
a sua ligação do capítulo 24:13 com Azar. Está gravado, está sendo gravado. Eu vou ter que limpar um pedaço aqui. Dessa vez não vai dar para subir do jeito que está, não. É verdade que aí nos Estados Unidos, eles nem... Há prédios que nem têm o 13º andar? Sim. Mas o cara do 13 vem para cá de qualquer jeito. Ele fica. Ele vai? Vai. Quer dizer, agora não sei mais, né? Tá tendo agora um treco da justiça aí dentro que a expatriação de um para a justiça americana, e se ele não obedecer, ele vai acabar sendo pessoa não grata aqui. É verdade. Está sendo visto como apoiador do Putin também. Não, nem fala, não. É pior, é Maduro. É o da Venezuela que eles estão atrás, é o tráfico de droga. Que já está na Interpol, né? Exato. Que parece, né? Bom, o 7º mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária, levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los, a vendê-los e a trocá-los como mercadoria. É um pecado contra a dignidade da pessoa e contra seus direitos fundamentais reduzi-las pela violência a um valor de uso ou a uma fonte de lucro. São Paulo ordena a um patrão cristão que tratasse seu escravo cristão não mais como escravo, mas como um irmão, como um homem no Senhor. Ou seja, a igreja aprova a escravidão? Aprovou a escravidão? Nunca a aprovou. Nunca a aprovou. Mas ela não falou contra, né? Na época que Jesus veio para esse mundo, né? Havia escravidão, né? Haviam escravos, né? E isso era uma regra social. A sociedade havia acordado isso. Não que Jesus concordasse, é óbvio que não concordou, porque pelo Espírito Santo ele colocou isso para a igreja, né? Que o homem deveria ser liberto, né? E o apóstolo Paulo deixa bem claro, né? Ninguém deve ter escravo, né? Mas, assim, existe uma condição social que, às vezes, autoriza, às vezes, ela legaliza. E nem tudo aquilo que é legal é correto, né? Nem todo aquele que é escravo que se torna escravo, por ser legal, ele não tem a dignidade. Então, a igreja nunca foi a favor da escravatura, né? Jesus nunca foi a favor dessa escravatura, né? E nós não somos, mas ela existe, né? E existe em várias esferas, em vários níveis, que às vezes dá até um ar de liberdade, né? Então, existem escravidões que até mesmo a pessoa nem sabe que é escrava, mas é escrava. Isso é a base do pecado, né? Somos escravos e não sabemos, né? Que temos um Senhor, que não é Jesus, que não é o senhorio de Jesus em nossa vida. Então, toda vez que tem algum senhorio na nossa vida que não seja Jesus, a gente está sujeito a esta escravidão, né? Que no caso dos homens, ela também é condenada, mas ela sempre será condenada por Deus, seja pelo homem, seja pelo pecado, seja pelo demônio, seja pelos desejos, qualquer tipo de escravidão, ela é condenada. Alguma parte de vocês? Então vamos continuar. O respeito pela integridade da criação. O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação.
Os animais, como as plantas e os seres inanimados, estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais no universo não pode ser separado do respeito pelas exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige um respeito religioso pela integridade da criação. Olha que legal isso, né? Preservação para os outros, para o futuro. É um respeito religioso, é um respeito que está ordenado a Deus, né? Eu respeito a criação porque Deus a criou, e tudo que Deus criou é bom, né? E a Não gente, deve ser. aqui deve ser muito bem grifado e compartilhado com os nossos amiguinhos de dentro da nossa própria igreja, que isso não tem nada a ver com Pachamama, Mãe Terra e os cambau. É uma subversão, isso é uma subversão. É eu colocar a criatura com um nível superior. Não é isso, né? Não é isso. É eu ter um respeito religioso, não com relação a falsas religiões, né? A Pachamama, né? Mas relação a Deus, a minha relação com Deus. Né? Os animais são criaturas de Deus, que os envolve com sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e lhe dão glórias. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Não é isso que a música diz, né? Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Ou seja, toda a criação, ela exulta e ela louva a Deus naturalmente pelas próprias leis que são colocadas nos animais, nos instintos deles. Né? Oswaldo, Pois não. já para iniciar a conversa, né? Nós estamos iniciando esse assunto. Nada a acusar os animais. Os exageros partem das pessoas, do ser humano. Chamar o cachorrinho de meu filhinho, meu bebê, o cachorro não tem nada a ver. Ele permanece como criatura de Deus, permanece lá. Então, os desvios maléficos, etc., partem do ser humano. Exatamente. Ele vai falar, mas aqui embaixo ele vai falar bem isso, Jair. Eu só queria acrescentar um negócio aqui que me lembrou ontem, por acaso eu vi num dessas porcarias desses vídeos que eu acho que veio no YouTube, mostrando uma das empresas de frigorífico de suínos aqui dentro e mostrando um porco vindo numa correia transportadora que carrega ele pela barriga, né? E ele ainda está vivo, né? E ele vem e a máquina para e você vê a cara do porco olhando para a câmera. Ó, eu não tenho nada de vegetariano, mas nessa hora me passa na cabeça, você vê a cara do bicho, Desespero. a alma vazia, sabe? Eu olho um negócio desse e falo assim, ok, é lindo a gente chegar e falar, não podemos matar o porquinho, coitado do porquinho, não sei o que mais. Mas na hora de comer uma feijoada, nós estamos tudo lá. Agora, o jeito de fazer é o que muda, sabe? Quando você vê uma coisa... Para mim, aquilo passa do moral. E não adianta chegar e falar assim, mas
economicamente falando, nós acabamos de falar aqui atrás, o econômico tem o seu ponteiro, o seu equilíbrio. O lucro não é a revelia de tudo. Você tem que fazer as coisas de forma moral. Não estou dizendo que você tem que pedir licença para o porquinho para matá-lo. Não, não é isso não. E também não estou dizendo que o jeito que o roceiro mata o porco enfiando a faca na coisa, depois enfiando o sabugo para segurar os... Isso também não é certo, né? Mas vamos lá, um pouco de dignidade a gente tem que dar tanto pro bicho, né? Não ir tanto pro o que o Jair acabou de falar, chamar de meu filhinho, mas também não tratar igual um tijolo, né? Porque não é também. É um ser vivo, tá? É um ser vivo que merece toda a dignidade de criatura de Deus, né? Também os homens lhes devem carinho a toda a criação. Lembremos que, com a delicadeza, os santos, como São Francisco de Assis e São Felipe Neri, tratavam os animais. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. E, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção de vestes. É legítimo, né? É servir-se. O modo que pode ser respeitoso ou não, né? O modo. Não, Oswaldo, aí não pode falar mal do gato, do cachorro, mas comer o filé mignon. É o mesmo animal, certo? Não. Nem a Marisa pode falar mal da barata, hein, Marisa? E Eu também não falo pé de mal, alface. eu mato ela. A gente tem que lembrar, eu sempre falo com os vegetarianos, o pé de alface também tem dignidade, viu? Eu lembro o Padre Léo que brincava, né? Que o único animal que não é de Deus é o pernilongo, né? Que esse aí, não tô tendo certeza que não foi Deus que criou. Mas era brincadeira. Podem. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis. Olha só, né? Salvar a humanidade da mesma É, forma que a gente agora é aquilo. É o como se faz. É o como é, se faz. Não como que pode. faz? Vamos ver. Se a gente mudar um pouquinho aqui, mata toneladas. Não é assim que se faz. Mas a Então, experiência com animais e tal coisa exato. para a nossa salvação, e salvação até deles mesmo, é válido e ilícito. Né? É o que É ele o que fala aqui fala no aqui, ó. final. Isso, no final. Se permanecerem dentro dos limites razoáveis Hum, e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Né? uhum. Aí vem uma coisa interessante. Aqui abre um parênteses em cima. A utilização de animais para, por exemplo, para testes de produtos de beleza e não sei o que mais, aquele negócio de A ficar pagando. estética, né? Então, isso é imoral. É. Porque não está mexendo com a sua sobrevivência, está mexendo com o seu ego, com a coisa externa. E você está sacrificando a vida de um bicho por uma coisa que você está dando valor e, na verdade, tem valor algum. É supérfluo, então. Esse parágrafo foi bem claro, gente. Foi bem claro, né? É moralmente admissível desde que não ultrapassem o limite do razoável e contribuam para curar ou poupar vidas humanas. Quer dizer, todo o resto é inadmissível. É inadmissível. É uma O desordem humana. admissível é esse aqui, né? Ó, termina esse parágrafozinho que eu tenho um comentário para fazer da missa passada de domingo, Oswaldo. Termina Tá. esse aqui, ó. O 24 e Tá. 18. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar
a miséria dos homens. Que é o mais pesado. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Olha só. Eu tenho uma coisa para falar. Olha essa Comenta. última frase. Olha essa última frase. Sim. Não vou nem entrar naquele mérito anterior, do dinheiro que se gasta com os animais, que poderia se aliviar a miséria humana de pessoas aí. Não vou nem entrar nesse mérito, hein? Olha, que é importantíssimo. Na missa passada, domingo passado, estávamos eu e minha irmã, fazemos muito companhia uma para outra e sempre vamos aí à missa do Padre Lúcio Sesquim, que ele celebra da Rede Vida. E um padre jovem, não sei se vocês conhecem, muito iluminado, rezo muito pela vocação dele, porque é uma pessoa mesmo muito inspirada, sabe, por Deus. Acabou a missa, e toda vez que acaba a missa, ele volta um pouquinho para conversar com quem fica. E eu sempre vou lá, agradeço pela homilia, agradeço pela missa e digo que estou sempre rezando por ele. Uma senhora se aproximou, toda agasalhada e com alguma coisinha embrulhada numa manta, num cobertorzinho, que estava frio. Era um cachorrinho, parecia um bebê, mas era um cachorrinho porque eu estava perto. Aí ela chegou para o Padre Lúcio e falou: Padre, abençoa o meu cachorro, né? Dá uma bênção para o meu cachorro, tal. O Padre Lúcio teve, assim, uma inspiração, uma saída tão maravilhosa, Oswaldo, tão maravilhosa, que ele, com muito jeito, carinho, educação, com muito amor, falou para aquela senhora: olha, eu não posso dar a bênção para o seu cachorro ali na frente do altar. Eu não posso dar a bênção para o seu cachorro agora, nesse momento. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar uma bênção para você e colocar a mão sobre a cabeça dela. Eu vou dar uma bênção para você. E eu tenho certeza que essa minha bênção vai passar para o seu animalzinho, que você trata com amor, que você trata com carinho, que você trata, né, o seu bichinho. Mas a bênção vai para você, tá certo? Você aceita? Tá bom assim? Aí a senhora falou: tá bom, padre. Aí ele pôs a mão, deu a bênção e a senhora foi embora. Quer dizer, Oswaldo, olha o que fala aqui. Pode-se amar os animais, mas não deveria desviar-se para eles o afeto só devido às pessoas. Quer dizer, não era um ser humano, não era um bebê. Era um animalzinho, um cachorrinho. Era um gatinho, um passarinho, uma tartaruga. Gente, para isso, existe o dia de São Francisco de Assis, que todas as paróquias fazem essa bênção dos animaizinhos, não no horário da missa, não dentro da igreja. Eu, pelo menos, nunca vi isso em paróquia que eu frequentei. Se faz no pátio, lá fora, no lugar aberto, sabe? E traz os animaizinhos e o padre vai abençoar. Uma coisa assim generalizada. E lembrando, aqui como se lembrou de São Francisco de Assis. Agora, eu achei aquilo de uma providência divina e de uma inspiração divina muito grande da parte dele, porque ele foi pego de surpresa. Eu também achei que era um bebezinho ali, embrulhadinho naquele cobertor. E era um cachorro, era um animal. Então, como é que ele poderia dar essa bênção, tendo acabado de celebrar a missa, de frente para o altar, que a gente estava dentro da igreja, para o animal? Então, não, né, gente? Tem que ter esse discernimento de que o animal é um animal, o ser humano é um ser humano. Então, olha, vem bem a calhar com o que aconteceu domingo passado. Eu lembro de duas coisas aqui. Uma, para ser o contraponto, né, o lado negativo, eu lembro daquele filme lá, o Alto da Compadecida, na hora que chegam para o padre e pede a bênção pelo cachorro. Fala: não posso abençoar. Não, mas eu vou contribuir. Então eu vou lá dar a bênção, pode enterrar até no cemitério da igreja, né? Então lembro disso daí dentro. Mas isso é só um comentário, sabe? Mas eu
eu olho e falo aqui dentro sobre o moral e o não moral de novo. O 7º mandamento. Quantas vezes, isso me dói também, às vezes a gente está lá, nós temos 2 gatos aqui, tínhamos 3, tem mais 2 gatos aí no Brasil, tem mais um cachorro aí no Brasil, tem uns peixinhos aí, tem bicho para tudo que é lado na nossa casa. Nós gastamos dinheiro com eles? Sim. Muito? Não, a gente gasta com ração e de vez em quando vai alguma coisa. Mas eu olho e eu vejo a ostentação, pessoas que enfiam um mundo de dinheiro e a justificativa, às vezes você olha e fala assim, você está saindo do moral porque na porta do pet shop que você está comprando tem um mendigo lá de fora e você olha para o mendigo e Exato, esquece dele. exato. O ser humano inverteu esses valores e Aí a esse pessoa, amor e esse cuidado. e a pessoa justifica falando assim, não, mas o dinheiro é meu e eu tenho o direito de fazer bem ao meu animal. Não, não tem. Você não tem, é moral. É uma coisa, você olhar pelo ser humano ou a dignidade dele ali fora. Tá bom. É difícil, é fácil fazer o discurso, difícil agir da forma correta. Porque se todos nós agirmos da forma correta, ninguém passava necessidade. A gente sabe disso. Mas esforçai, esforçai. Esse é o ponto, é esforçai. Quando você for fazer uma coisa e falar assim, cabe isso aqui dentro? Cabe dar uma blusinha pro meu cachorro? Tá frio? Você tem? Pode dar, não tem problema nenhum. Cabe dar uma blusinha que custa 200, 300 dólares, uma coisa? Não, não cabe. Aí Não cabe, né? não cabe. Doa o dinheiro para as crianças que estão passando frio igual o seu cachorro. Ou mais, né? É. Ou mais, Ai. né? Aí que carrega o cachorrinho enrolado para tudo quanto é lado, né? Não, então, é realmente dar o valor A pessoa é doente, só pode. certo, devido isso, Oswaldo, o valor devido às Sim. criaturas de Deus. Porque fala Sim. aqui, os animais são criaturas de Deus. São criaturas Mas criadas gente, pelo amor de Deus, porque Deus é não é amor, para né? chamar de filhinho, meu neném, olha meu filhinho, meu bebezinho. Não, não é um bebê, não é um filhinho. Ele é um animalzinho, tem que ser tratado com dignidade. Mas, peraí, padre, dá bênção para o meu cachorro? Não, peraí, como assim dá bênção? O padre vai usar as mãos abençoadas dele para dar a bênção para nós, para um doente que está morrendo, agora vai dar bênção para o cachorro? Eu não sei, gente. Não, mas há um motivo para isso, né? Que é claramente, né? Jesus veio salvar quem? Os cachorros. Jesus veio salvar os homens. Quem vai para o inferno são os homens, né? É o que a Então, gente leu aí Jesus veio antes. salvar os homens. Nós estamos fazendo errado, né? Essa uma coisa do Exatamente. valor. Os cachorros não precisam ser salvos, né? Os cachorros, os animais, não, eles são criaturas de Deus. E Hebreus cita bem claro isso, né? Que a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, a conversão dos filhos de Deus, a transformação dos filhos de Deus. Por quê? É através da conversão do homem, da transformação do homem, que toda a natureza será bem guardada, será bem cuidada, será adequada àquilo que Deus criou todas as coisas, né? Então, a bênção de Deus, né, é para aquela vida que está na maldição, não está sobre a bênção, né? Então, a bênção é para que não entre a maldição sobre a nossa vida, né? Então, isso está intrinsecamente ligado aos homens, às pessoas humanas, que são as imagens e semelhanças de Deus, que é o fruto da disputa com o demônio, com o Satanás, né? Se Satanás quer acabar com os animais, eu acho que ele até quer para deixar o homem sozinho mesmo, deixar o homem né, na miséria de uma vida em deserto, num deserto, né? Eu creio que ele quer, né? Mas assim, tudo isso tem uma ordenação que é dada por Deus de uma maneira clara. Nós perdemos esse senso de ordenar quem são os homens, quem são os meus irmãos, quem são os animais, a ponto de que
eu conheço pessoas que falam claramente, ó, eu prefiro os animais que as pessoas. Eu já vi também. Eu também Eu acho que conheço. vocês devem conhecer gente assim, né? Hum. Então, eu prefiro os animais que as pessoas. Quando essa pessoa diz isso, ela já está deixando de lado a humanidade e ela está se aproximando daquilo que já está salvo, mas ela não está salva. Exatamente. Isso é um problema. Ela não é um animal Então, eu irracional. pedi para um padre também abençoar uma imagem para a gente. O padre falou a mesma coisa. Ele falou para a gente que a bênção não é para o objeto, é para a pessoa, dona do objeto. Pessoa, Entrar naquela casa que você foi buscar aquela bênção para aquele, né? Vai passar as bênçãos. Eu falei para o Martin, primeira vez que eu vi isso. O que existe sobre os objetos é uma oração para que ele se torne um sacramental, né? Exato, mas isso não Mas foi depois que ele explicação. falou, ele não E falou você isso. tem que lembrar que o padre em questão que te falou Velhinho. isso aí dentro foi o velhinho, né? Ali tinha quase o caminho da teoria da libertação. É verdade. Presta atenção. Né? Verdade. Entendi, porque a bênção existe para gerar os sacramentais, né? Sim, O que o pessoal da teologia da libertação desqualifica, né? exato. É verdade mesmo. Desqualifica. Ele lá do... Exato. Mas os sacramentais têm poder, né? Sim. Dado por Deus, né? Como um instrumento da ação dele na vida das pessoas. Não o poder daquele objeto, mas é a graça de Deus, é o poder de Deus sobre o objeto, né? Que é o caso das relíquias, né? Isso. Sim. Então, vamos parar aqui para fazer as considerações, aí a gente vai começar a doutrina social da igreja, né? Maravilha, boa sugestão. Já são aqui no Brasil 15 horas e 45. Ô, Marisa, você está no Brasil? Ainda tô. Que legal. É, Você tá com saudade daqui, Marisa? não, Você viu que deu uma chuva feia lá no seu estado, né? Tá vendo? então, Carolina do Foi do Norte. norte, né, eu acho. foi na do Norte. Tô com saudade do marido e do filho, estão aí sim, mas aqui é tão bom. Verdade. Daqui a pouco passa, você tá de volta. É verdade, Sim, verdade. sim. Oswaldo, eu tenho insistido para a Marisa vir para Limeira, mas ela não vem, não. Ah, meu Deus. Não. A gente vai lá visitar ela um dia, Jair, quando ela estiver lá. Então, ó, nós vamos parar no 24:18, ok? Isso. Considerações finais aí. Vamos fazer é interessante, né? Está falando do 7º mandamento, não roubarás, mas a gente vê isso de uma maneira muito restrita, e o catecismo ele abre isso, né? Para Nossa, todo o âmbito de relacionamentos nossos, né, Marisa? exatamente. Era isso que eu ia concluir, Oswaldo. Como a coisa ficou abrangente. E eu pensei assim, no começo desse nosso estudo de hoje, até comentei com a minha irmã, eu falei assim, mas o que a gente vai ter que falar sobre não roubarás? É tão claro. Não roubarás, não vai tirar nada alheio. Mas é uma coisa tão ampla, envolve tantas coisas e tantas reflexões, e fomos terminar aqui nos animais. Exato. Você vê? Um roubo, né? É um roubo. Não, de dar o valor exato, né? As Exata. criaturinhas de Deus, que as pessoas aí estão dando um valor exagerado e errado, sim, errado a gente diz, a essas criaturinhas de Deus. Nossa, esse final que o Oswaldo falou, ainda bem que está gravado, Martin. Já vou passar para minha irmã, porque ela estava junto comigo lá nessa missa de domingo, e ela também e ela também falou, puxa, que atitude boa do padre, e como ele se saiu bem, numa coisa inesperada, e um padre jovem, o padre Lúcio não tem 40 anos, o padre Lúcio tem uns 35, um padre jovem, e ele se saiu assim com muita firmeza, mas com muito carinho e muito amor. Então,
Muito obrigada pela aula de hoje e vou repassar isso para minha irmã, vou pedir para ela assistir comigo de novo e muitos ensinamentos de uma coisa que eu achei tão óbvia. Nossa, é tão óbvio o sétimo mandamento, não roubarás. Mas, gente, que coisa maravilhosa, que riqueza que é o catecismo. Que riqueza que é o catecismo da nossa igreja. Ele ordena os valores na nossa vida, que às vezes está tudo bagunçado, né? É Está aquele tudo misturado. armário que você não sabe onde achar as coisas, mas de repente ele vem e ele bota tudo na ordem certa para que a gente dê o devido valor a cada coisa, né? Exato. Nas prateleiras certas, exatamente. Certo. É isso, Martin. Eu também vou pelo mesmo ponto que você citou. Eu olhei e falei, o sétimo mandamento vai ser você e a Marisa citaram, vai ser algo razoavelmente simples e rápido, porque é tão óbvio. É óbvio, mas a gente não enxerga muitas das nuances que estão envolvidas, e ainda tem muito por vir aí à frente. É interessantíssimo, como diz, como ordena os nossos pensamentos, como faz sentido. O que eu posso dizer é, a cada vez que a gente faz o SIC, cada vez que a gente passa por aqui por dentro, eu me sinto um passinho a mais à frente, assim, para conseguir entender as coisas que estão por perto, para conseguir falar com causa, saber o que eu estou dizendo, Sim. entender, saber poder opinar. E como foi compartilhado no grupo, né, que a gente precisa ter o catecismo da Igreja Católica em papel com a gente pelos tempos que poderão vir à frente aí dentro, eu concordo, porque eu comparo o que eu pensava há 2 anos atrás com o que eu penso hoje e vejo a solidez aonde eu consigo botar o pé. Lógico, a gente ainda tem muita dúvida, mas eu vejo algumas coisas em que eu consigo botar o pé em cima e falar, não, isso é assim por causa disso. Você tem a explicação, não fica só na No achismo, inspiração. né? Não é, é mais do que isso. Você entende o porquê, né? Para mim eu falo para a Rosélia, é interessante, mas eu me alegro em saber que a gente vai ter aqui um encontro de 1h30, 2 horas a cada 2 semanas para poder fazer isso, porque é um tanto de Caminhão. é um caminhão de informações, de coisas que realmente me dão prazer, me fazem sentir melhor porque me aproxima de Deus, me ajuda a aproximar de Deus, a pelo menos não me afastar, né? E eu vejo algo também, Roseli, essas partilhas nossas, esses comentários nossos, eu sinto que solidifica isso, Sim. né? Como memória de vínculos para essas passagens todas, né? É O que verdade. você pensa disso? Eu penso porque, ó, se você está lendo, você lê, você interpreta aquilo, só que muitas ramificações de exemplos, até para o dia a dia, por exemplo, a gente falou da vida do cachorro, mas uma coisa que é tempo, e tempo da vida da gente é isso aqui também, né? Que A gente está roubando o tempo dos outros, né? E principalmente... Que é da minha vida. Eu falei para o Martin, para mim, isso aqui é a marca da besta. Não tem outra coisa. Pelo menos tem um número, né? Porque cada um tem um número, cada um tem um chip, e assim, veio para destruir muita coisa. É bom? É. Marca na mão direita, né? Vai saber, né? Mas eu acho assim que a interpretação em grupo e cada um falando, você vai atingindo uma profundeza assim, você não fica só na bordinha rasa, né? Raso, né? Eu acho bom, eu sou muito grata também. Eu espero que quando acabar esse, manda outro curso para nós. Não, a gente ainda tem acho que uns 4 anos aqui, viu? Se eu olhar pelo tanto. Pelo andar da carruagem aqui, Jair. Glória a Deus. É fácil fazer uma analogia. Quando a gente olha aqui dentro,
A gente não pegou, olha, eu vou falar assim, que a gente não leu nem 1/5 do 5. Então são 5 anos, né? Então são 5. Se nós já estamos há 2 anos, multiplica por 5, eu vou falar que está para os 10, tá? Uns 10 anos. Mas é muito bom quando a gente poder encontrar pessoalmente, comer uma pizza, um pão. Ah, é verdade. Não, imagina se desse certo. Vamos orando aí para que dê tudo certo. Vamos ver. É. Maravilha. Jair, Duas menções e depois eu vou dar minha partilha. e já fecha para a gente com uma oração final aí, pedindo a bênção de Deus. A primeira menção diz jogo de azar. Se fosse bom, era jogo da sorte. Uma coisa assim. Segunda menção é aquela da... Mas o grupo de truco, hein, Jair? Aquilo é lazer puro. O grupo de truco a gente faz, certo, Jair? É lazer puro aquilo lá, né? Outra menção que a gente usa muito, né? É a passagem de Zaqueu. E a gente costuma dizer a diferença, encontrar a diferença. Jesus viu Zaqueu na árvore e falou: Zaqueu, hoje vou almoçar com você. Bem diferente ele falar: Zaqueu, hoje às 9 horas tem uma palestra. Essa diferença, né? Eu vou estar contigo, eu vou falar com você. Não vou falar para você, eu vou falar com você. E a minha partilha aí do conjunto, assim, de forma muito satisfatória, a gente vai, através de tudo que vocês falaram do estudo do SIC, a gente vai aprendendo a sempre estar levando para o bem comum, que é uma coisa que era distante, né? Era distante. E o catecismo, ele prega de uma forma imperativa, né? Os valores do bem comum. Nos outros capítulos, e agora, uma vez mais aqui, falando aí do bem comum, bem comum, bem comum. Isso vai ajudando a gente a enxergar nesse turbilhão aí. Amém. Vamos rezar, então? Vamos rezar. Divino Jesus, nós agradecemos, Senhor, a beleza dos teus ungidos. Esses que deram o seu tempo, a sua vida, a sua atenção, o seu trabalho para a confecção do SIC, nosso Catecismo da Igreja Católica. Agradecemos, Senhor Jesus, porque fizeste isso pensando na humanidade, fizeste isso pensando nos seres humanos, aqueles chamados a quais você, Jesus, quer salvar. Agradecemos também a forma carinhosa que o Martin trata a nossa sessão, forma carinhosa a presença de cada um que, nesse momento, deixa seus afazeres, deixa suas coisas para estar junto com a gente. Agradecemos, Jesus, por toda a inspiração divina que nos tem dado e as bênçãos, Senhor Jesus. Agradecemos de coração, Senhor Jesus, de forma especial, pela tua Santa Igreja, pelos padres, bispos, Papa, etc, etc. Todos eles sejam abençoados como nós estamos sendo abençoados. Amém. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos também a nossa Mãe Santíssima pela sua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.